Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Aprendendo Mais, vídeo 6, Hebraísmo. Introdução. É importante entendermos que a adequada compreensão das Escrituras exige que tenhamos um bom entendimento a respeito da cultura hebraica. A título de exemplo, na cultura ocidental, uma pessoa poderá se sentir ofendida se for chamada de jumento ou gazela. Em Gênesis 49, Isacar foi chamado de jumento de fortes ossos. Naftali foi chamado de uma gazela solta. Benjamim foi chamado de lobo que despedaça. E Dan foi chamado de serpente junto ao caminho. No entanto, nenhum deles se sentiu ofendido com a comparação, com a metáfora. Percebe-se diante do exposto que há uma real necessidade de conhecermos melhor a cultura semita e o seu modo de se expressar. Esse conhecimento nos permitirá ter uma melhor compreensão dos textos bíblicos. É com esse objetivo que o canal Palavra de Vida apresenta este importante estudo sobre hebraísmos. O que é hebraísmo? Hebraísmo são certas expressões e maneiras peculiares do idioma hebreu que ocorrem em nossas traduções da Bíblia, que originalmente foram escritas em hebraico e em grego. Na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento hebraico, que foi traduzida por 72 eruditos judeus, também é percebida a sua presença. É importante que conheçamos alguns desses hebraísmos, pois assim poderemos interpretar corretamente o significado dos textos bíblicos. É importante considerarmos aqui que o hebraísmo faz parte da hermenêutica bíblica, a qual é o estudo dos princípios e métodos de interpretação do texto bíblico, que tem como propósito nos auxiliar na sua correta interpretação, entendimento e aplicação. Para que isso seja possível, é importante que nós tenhamos o entendimento de expressões e maneiras peculiares do idioma hebreu que ocorrem nas traduções de nossas Bíblias. Somente dessa forma poderemos compreender adequadamente o que ele quer nos comunicar. Veremos a seguir alguns exemplos de hebraísmos. Exemplo 1. Chamar uma pessoa tendo como base uma característica sua. Era costume entre os judeus chamar uma pessoa por uma característica que apresentava em seu proceder, como veremos a seguir. O pacífico era chamado de filho da paz. Lucas capítulo 10, versículo 6. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. O iluminado e entendido era chamado de filho da luz. Efésios capítulo 5, versículo 8. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. O desobediente e rebelde era chamado de filho da desobediência. Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Exemplo 2. Comparação utilizando palavra negativa. Em alguns momentos, os judeus realizavam comparações utilizando palavras negativas. Um dos exemplos é quando Jesus disse: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Marcos capítulo 9, versículo 37. Outro exemplo é encontrado em João, capítulo 6, versículo 27, quando Jesus disse: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Exemplo 3. Uso dos termos amar e aborrecer. Os termos amar e aborrecer eram usados para expressar a preferência de uma coisa em relação à outra. Entenderemos melhor analisando o seguinte versículo que está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 13, que diz: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Exemplo 4. Menção a várias coisas para se referir a uma.
Algumas vezes os judeus se referiam a uma coisa ou pessoa, mas mencionavam várias para indicar a sua existência. Quando a Bíblia diz que a arca pousou sobre as montanhas do Ararat, está se referindo ao coletivo, mas é claro que ela repousou sobre uma delas. O mesmo se aplica em Mateus capítulo 24, versículo 1, quando os discípulos se aproximaram para mostrar as construções do templo a Jesus. Certamente que um só dos discípulos, representando os outros, falou a Jesus a respeito do templo. Lucas disse que os soldados ofereceram vinagre a Jesus, mas é de fácil entendimento que apenas um deles o fez. Exemplo 5. O nome do pai designando a sua descendência. O nome de Jacó ou Israel foi usado várias vezes para designar os israelitas, isto é, os descendentes de Israel. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Salmo 14, versículo 7. Exemplo 6. Utilização das palavras filho, pai e irmão. Usa-se a palavra filho para designar uma descendência. Exemplo, os filhos de Israel, os filhos de Levi. Mefibosete foi chamado filho de Saul, quando, na verdade, era o seu neto. Usa-se a palavra pai para designar um ascendente qualquer. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, está escrito que Deus falou aos pais pelos profetas. Usa-se a palavra irmão para indicar um parentesco próximo. Ló foi chamado de irmão de Abraão, embora, na realidade, fosse seu sobrinho. Veremos nos próximos slides alguns assuntos, os quais são chamados, por muitos estudiosos, de quase-hebraísmos. Como os hebraísmos, esses assuntos também contribuirão para uma melhor compreensão dos textos bíblicos. Exemplo 7. Títulos de reis. Encontramos nos textos bíblicos alguns títulos de reis que sempre estão presentes. No Egito, os reis se chamavam Faraó, que significa regente. Os reis dos filisteus se chamavam Abimeleque, que significa meu pai é rei. Os reis dos amalequitas se chamavam Agag. Lembre-se que Samuel matou o rei Agag, sendo chamado aqui pelo seu título. Os reis dos sírios se chamavam Ben-Hadad. Esses reis tinham um nome próprio, além do título em comum. Exemplo, o faraó Neco, o faraó Ofra, Abimeleque e Aquis. No período do Novo Testamento, temos como exemplo o título César, que era o nome dado a todos os imperadores romanos. César Augusto reinava quando Jesus nasceu. Tibério César reinava quando Jesus foi crucificado. Em Atos capítulo 25, versículo 21, o apóstolo Paulo apelou para César. Esse César era Nero. Outro exemplo do Novo Testamento está relacionado ao título Herodes, que foi recebido por diferentes pessoas, como segue. Herodes, o Grande, matou as crianças em Belém. Herodes, o tetrarca, um dos filhos de Herodes o Grande, foi ele quem decapitou João Batista e zombou de Jesus em sua paixão. Rei Herodes, neto de Herodes o Grande, matou o apóstolo Tiago. Diante de seu filho, Herodes Agripa, foi que o apóstolo Paulo compareceu. Exemplo 8. Esclarecimentos sobre nomes de pessoas. A maioria dos nomes bíblicos tem um significado e alguns demonstram uma característica da pessoa. Caleb significa arrojado, Josué significa Javé é a salvação e Davi significa amado. Outros nomes foram dados mediante a situação do nascimento da pessoa. Em Gênesis capítulo 18, versículo 2, Sara riu quando soube que ficaria grávida de Isaque. O nome Isaque significa riso.
Exemplo 9. Nomes diferentes para a mesma pessoa. Levi é o mesmo que Mateus. Tomé e Dídimo são a mesma pessoa. Tadeu, Lebeu e Judas são nomes diferentes do apóstolo Judas. Não confundir com Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Natanael e Bartolomeu são nomes da mesma pessoa. Exemplo 10. Nomes iguais para pessoas diferentes. João. João Batista batizou Jesus. João Evangelista escreveu o Evangelho, as 3 epístolas e o Apocalipse. João Marcos auxiliou Paulo em seu ministério e escreveu o Evangelho de Marcos. Judas. Judas Tadeu foi discípulo de Jesus, assim como Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Maria, as 5 Marias da Bíblia, as referências bíblicas à direita. A Maria, mãe de Jesus, Maria, irmã de Lázaro, Maria Madalena, Maria, esposa de Cleopas, Maria, mãe de João Marcos. Filipe. Filipe apóstolo não é o Filipe que batizou o eunuco. O Filipe que batizou o eunuco foi o diácono, de Atos capítulo 6, versículo 5. Observação 1. Depois da morte de Estevão, em Atos capítulo 7, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Entende-se aqui que o apóstolo Filipe também permaneceu em Jerusalém com os outros apóstolos, e o diácono Filipe foi o batizador do eunuco, em Atos capítulo 8, versículos 26 a 40. Observação 2. Um mesmo nome pode designar uma pessoa e um lugar. Exemplo, Magog é o nome de um filho de Jafé, e também o nome de um país ocupado por um povo chamado Gog. Exemplo 11. Significado de números. Há números na Bíblia que não expressam seu valor real, e sim um valor indeterminado. Vejamos. 10. Em diversas passagens traz a ideia de muitos. 7 e 70 significam um número grande e completo, mas também é indeterminado. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Provérbios 26, 16. Em Provérbios 26, 25 está escrito: quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Atenção! Perdoar 70 vezes 7 não traz a ideia limitada de perdoar 490 vezes, e sim que devemos perdoar sempre. As 70 semanas de Daniel traz a ideia de um grande período de tempo determinado em anos. Em certos momentos, números redondos são usados para expressar quantidades inexatas. Em Juízes capítulo 11, versículo 26, vemos que se coloca o número redondo de 300 por 293. O texto bíblico diz assim: enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo do Arnon, porque vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? O número 40 pode significar provação. Os israelitas peregrinaram no deserto durante 40 anos. Moisés ficou no monte durante 40 dias. Jesus ficou no deserto durante 40 dias. Julgamento. Jonas advertiu Nínive de que a cidade seria destruída depois de 40 dias. Observação. Entre a ressurreição e a ascensão de Jesus passaram-se 40 dias. Exemplo 12. Expressões sobre ação. Às vezes, faz-se uso das palavras que expressam ação, dizendo-se de vez em quando que uma pessoa faz uma coisa, quando só a declara feita.
Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. João capítulo 4, versículo 1 a 12. Exemplo 13. Mesmo nome e lugares diferentes. Há duas cidades chamadas Betânia e Betânia da além do Jordão. Cesareia de Filipe e Cesareia, situada na costa do mar Mediterrâneo, de cujo porto os viajantes saíam da Judéia para Roma. O livro de Atos se refere muito a esse porto marítimo. Antioquia da Síria, onde Paulo e Barnabé iniciaram seus trabalhos e onde os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, e Antioquia da Pisídia, a qual se faz referência em Atos capítulo 3, versículo 14 e em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 11. Há vários lugares chamados Mispa no Antigo Testamento: Galeede, Moabe, Gibeá e Judá. E as referências bíblicas estão abaixo. Exemplo 14. Nomes diferentes se referindo ao mesmo lugar. O Monte Horebe e o Monte Sinai são nomes de diferentes picos de uma mesma montanha, mas em alguns momentos um ou outro nome designa a montanha inteira. O Mar da Galileia é também chamado de Mar de Quinerete, Mar de Tiberíades e Lago de Genezaré. O Mar Morto é chamado de Mar da Planície, pois ocupa a planície onde estavam as cidades de Sodoma e Gomorra. É também chamado de Mar do Oeste, pois se localiza para o leste, e de Mar Salgado. O Rio Nilo é chamado também de Cibor. O Mar Mediterrâneo é chamado de Mar dos Filisteus, pois esse povo vivia em suas costas. É chamado de Mar Ocidental devido à sua localização, e Mar Grande. As referências bíblicas estão à direita. Conclusão. Como já mencionado, o presente estudo apresentou em sua primeira parte alguns hebraísmos encontrados nos textos bíblicos. A partir de agora, será mais fácil identificar alguns modos de falar peculiares do hebraico que encontramos nas traduções bíblicas que usamos. Na segunda parte do estudo, apresentamos o que muitos estudiosos chamam de quase-hebraísmos. Espero que este estudo contribua para que todos nós possamos ter uma melhor compreensão das Escrituras. Eu gostaria de deixar claro aqui que não foi objetivo nosso esgotar o assunto, que é muito amplo e muito profundo, é denso e extenso, mas é interessante que nós tenhamos a curiosidade de pesquisar mais a respeito desses assuntos, de aprender mais a respeito da hermenêutica, porque ela nos ajuda a interpretar adequadamente, de um modo correto, as Escrituras. O canal Palavra de Vida apresentou Aprendendo Mais, vídeo 6. Falamos sobre os hebraísmos. Inscreva-se no canal, dê o seu like, clique no sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados, compartilhe com irmãos e amigos, convide um amigo ou uma amiga para se inscrever no canal Palavra de Vida. Se desejar, faça um comentário, de repente você tem o conhecimento sobre o assunto, você tem um conhecimento que você possa acrescentar ao estudo, poste no comentário, vai ser um prazer ter você conosco. O seu comentário é sempre bem-vindo. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.